Você já tentou meditar e sua mente simplesmente não parou de pensar? Não importava o que você fazia. Os pensamentos continuavam vindo, como ondas furiosas do Oceano Atlântico? Se sim, você precisa saber de algo que vai mudar completamente como você vê essa situação. Existe uma prática que mestres espirituais ancestrais utilizavam há mais de 1000 anos. Uma técnica tão simples que você pode fazer em 3 minutos, mas tão poderosa que pode tirar você do caos mental mais profundo. Talvez inspirada na profunda sabedoria das culturas indígenas brasileiras, essa prática ancestral oferece um caminho diferente para a serenidade. O problema é que essa prática foi perdida, escondida, e o que sobrou foi apenas uma versão deturpada do que ela realmente era. Eu sei exatamente como você se sente neste momento. Você já tentou aquelas meditações guiadas online? Tentou ficar em silêncio, observando a respiração. Mas os pensamentos sempre voltam, mais barulhentos que antes. E aí você pensa: eu não consigo meditar. Minha mente é muito agitada. Mas e se eu te dissesse que você está tentando fazer a coisa errada desde o início? E se o problema não fosse você não conseguir parar os pensamentos? E se o problema fosse tentar parar os pensamentos? Porque existe algo que mudou minha vida completamente. Algo que descobri por acidente, estudando textos antigos que quase ninguém conhece. Esses textos guardam segredos de uma sabedoria milenar. Você sabe por que a meditação moderna falha para a maioria das pessoas? Porque ela ensina você a lutar contra a sua própria mente. É como tentar parar o rio Amazonas em cheia com as próprias mãos. Uma tarefa impossível. Mas os mestres antigos sabiam de algo diferente. Eles sabiam que a mente não é para ser controlada. Ela é para ser compreendida. Imagine por um momento que você está num mercado público movimentado no horário de pico. Todo mundo gritando, música alta, a agitação de uma cidade vibrante. A maioria das pessoas tentaria tapar os ouvidos ou sair correndo. Mas e se existisse uma terceira opção? Uma forma de estar naquele ambiente frenético e encontrar paz completa mesmo assim? Essa é exatamente a essência da prática perdida que vou te mostrar hoje. Nos próximos minutos, você vai descobrir não apenas o que é essa técnica, mas por que ela funciona quando tudo mais falha e como aplicá-la na sua vida ainda hoje. Mas primeiro, preciso te contar uma história que vai mudar como você enxerga o silêncio para sempre. Era uma vez um jovem em busca de paz interior, sentindo-se perdido. Ele meditava horas a fio, seguia todas as práticas, fazia todos os exercícios respiratórios que seu mestre lhe ensinou. Sua mente não sossegava. Pelo contrário, parecia que estava ficando ainda mais agitada. Um dia, ele foi até seu ancião espiritual e disse: "Ancião, eu não consigo meditar. Minha mente é como o rio Amazonas em cheia. Talvez eu não tenha nascido para isso." "Que caminho, ancião?" "O caminho de se tornar o rio." O jovem não entendeu. Como alguém se torna um rio? A técnica que hoje quero compartilhar com você. Mesma técnica que foi sendo perdida ao longo dos séculos, mal compreendida. Até que hoje em dia, quando alguém fala em meditação, automaticamente pensa em parar os pensamentos, em esvaziar a mente. Mas os mestres antigos sabiam que isso é impossível e não é necessário. Quer saber qual era o segredo deles? Quer descobrir o que esse ancião ensinou ao jovem naquela tarde que mudou sua vida para sempre? A técnica se chama tornar-se o observador da tempestade. E em 3 minutos, ela pode tirar você do caos mais profundo. Mas antes de eu explicar como funciona, você precisa entender por que tudo que te ensinaram sobre meditação até agora está errado. Vamos começar com uma pergunta simples. Quando você senta para meditar e um pensamento aparece, qual é a sua primeira reação?
Se você é como a maioria das pessoas, tenta empurrar o pensamento para longe. Tenta se concentrar na respiração. Tenta voltar ao estado de paz. E o que acontece? O pensamento fica mais forte, mais presente, mais impossível de ignorar. É como se alguém te dissesse: não pense em uma bicicleta voadora. O que acabou de acontecer na sua mente? Exato. Bicicleta voadora apareceu. Esse é o primeiro grande erro que quase todo mundo comete ao tentar meditar. Eles transformam a mente num campo de batalha. Pensamentos de um lado, você do outro. Mas não existe vitória nessa guerra, porque você é os pensamentos. Você é a mente. Como pode lutar contra si mesmo? Os mestres antigos descobriram algo revolucionário. Eles perceberam que a paz não vem de controlar os pensamentos. A paz vem de mudar sua relação com os pensamentos. É como estar numa tempestade. Você pode tentar parar a chuva gritando para o céu, ou pode encontrar o centro calmo da tempestade e observar tudo de lá. Agora, me escuta com atenção porque isso vai mudar sua vida. A prática perdida dos mestres não tenta parar nada. Ela não tenta controlar nada. Ela faz exatamente o oposto. Ela te ensina a abraçar o caos, a se tornar íntimo dele, a encontrar paz não apesar dos pensamentos, mas através deles. Parece impossível? Parece contraintuitivo? Ótimo, porque as verdades mais profundas sempre parecem impossíveis no início. Deixa eu te explicar como funciona de forma bem prática. Imagine que sua mente é uma cachoeira exuberante na Mata Atlântica, e os pensamentos são borboletas e beija-flores em revoada. A meditação tradicional ensina você a tentar remover as borboletas, empurrá-las para longe, fazer a cachoeira ficar silenciosa. Mas a prática perdida dos mestres ensina algo diferente. Ela ensina você a perceber que você não é as borboletas. Você é a própria cachoeira. As borboletas podem vir e ir. Podem ser muitas ou poucas, mas a cachoeira permanece inalterada, sempre vasta, sempre presente, sempre em paz. E quando você percebe isso pela primeira vez, é como se um interruptor fosse ligado na sua consciência. De repente, você não precisa mais lutar contra os pensamentos, porque você entendeu que os pensamentos não são seus inimigos. Eles são apenas fenômenos temporários acontecendo dentro de algo muito maior. Mas calma, não quero que você pense que isso é apenas filosofia bonita. Essa técnica tem efeitos práticos imediatos. Vou te mostrar exatamente como aplicar isso na sua vida. Como transformar 3 minutos em uma experiência que pode mudar seu dia inteiro. E o mais impressionante é que você pode fazer isso em qualquer lugar, no trânsito, no trabalho, antes de uma reunião importante, no meio de uma discussão, porque uma vez que você aprende a se tornar o observador da tempestade, você carrega a paz com você para onde for. Mas antes de te ensinar a técnica prática, preciso te mostrar por que ela funciona quando tudo mais falha. Existe uma razão científica por trás do que os mestres espirituais ancestrais, com sua sabedoria que ecoa a dos povos indígenas brasileiros, descobriram há 1000 anos. Uma explicação neurológica que vai te deixar de boca aberta. Você sabe o que acontece no seu cérebro quando você tenta forçar a mente a ficar quieta? O córtex pré-frontal entra em modo de controle intenso. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O resultado? Mais tensão, mais estresse, mais ansiedade. Por isso, tantas pessoas desistem da meditação guiada online, porque elas saem mais agitadas do que quando começaram. Mas quando você para de tentar controlar e simplesmente observa, algo mágico acontece. O sistema nervoso parasimpático é ativado. Aquela parte do seu sistema nervoso responsável por relaxamento, digestão, cura.
Sua frequência cardíaca diminui naturalmente. Sua respiração se aprofunda sozinha. Seus músculos relaxam sem esforço. Mais interessante de tudo, sua atividade cerebral muda completamente. Estudos mostram que quando você entra nesse estado de observação pura, seu cérebro produz ondas alfa e teta, as mesmas ondas que aparecem em estados de criatividade profunda e insight. É como se você tivesse acesso direto à sua sabedoria mais profunda. Mas aqui vem a parte que mais me impressiona, e que talvez seja o motivo pelo qual essa prática foi sendo perdida ao longo dos séculos. Ela é simples demais. Vivemos numa cultura que acredita que quanto mais complicado, melhor. Quanto mais difícil, mais valioso. Por isso criaram 1000 tipos diferentes de meditação, cada uma com suas regras, suas posições, seus mantras, suas visualizações. Mas a verdade é que a prática mais poderosa é a mais simples. E talvez seja exatamente por isso que ela foi esquecida. Porque numa época em que todo mundo quer vender cursos complexos e técnicas sofisticadas, quem vai querer ensinar algo que qualquer pessoa pode aprender em 3 minutos? Mas eu vou te ensinar, porque acredito que você merece ter acesso ao que realmente funciona. E porque acredito que essa prática pode transformar não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Você encontra paz real dentro de si mesmo, isso se espalha. Ondas num lago calmo, ou melhor, como as águas calmas de uma cachoeira na Mata Atlântica. Seus relacionamentos melhoram. Seu trabalho flui melhor. Sua criatividade explode. Sua saúde se fortalece. Porque paz interior não é apenas um estado mental. É um estado de ser que afeta cada célula do seu corpo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já reparou que existem pessoas que parecem carregar uma calmaria natural com elas? Não importa o caos ao redor. Não importa a pressão. Elas mantêm uma serenidade que parece vir de outro mundo. Você sempre achou que essas pessoas nasceram assim? Que é um dom natural? Posso te garantir que não é. Todas essas pessoas aprenderam de uma forma ou de outra a dominar a arte de se tornar o observador da tempestade, ou melhor, o observador do rio Amazonas em cheia. Algumas aprenderam através de experiências difíceis na vida, outras através de anos de prática espiritual, outras ainda por acidente, em momentos de crise profunda. Mas todas descobriram o mesmo segredo que vou te revelar agora. E a boa notícia é que você não precisa passar anos estudando. Não precisa enfrentar crises profundas. Não precisa contar com sorte ou acidente. Você pode aprender isso hoje, nos próximos minutos, e começar a aplicar imediatamente na sua vida. Mas antes de te mostrar a técnica, quero que você faça uma pequena experiência comigo. Por um momento, presta atenção no que está acontecendo na sua mente agora mesmo. Que pensamentos estão passando? Que sensações você está sentindo no corpo? Que sons você está ouvindo ao redor? Não tenta mudar nada. Não tenta controlar nada. Apenas observa. Como se você fosse um cientista estudando sua própria experiência interna. Fez isso? Conseguiu perceber essa diferença sutil entre estar perdido nos pensamentos e observar os pensamentos? Se conseguiu, você acabou de dar o primeiro passo na direção da prática perdida dos mestres ancestrais. Se não conseguiu, não se preocupa. É normal no início. Vamos praticar juntos até você pegar o jeito. Porque essa é a base de tudo. Essa capacidade de se tornar o observador da própria experiência. É como subir numa montanha alta e olhar o vale lá embaixo. Você pode ver tudo com clareza, mas não está mais preso no meio da confusão. E uma vez que você aprende a subir nessa montanha interna, sua vida nunca mais será a mesma. Os problemas continuam existindo.
Os desafios continuam aparecendo, mas sua relação com eles muda completamente. É como se você tivesse encontrado um refúgio interno que nada pode tocar. Um lugar de paz absoluta que está sempre disponível, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. E o mais incrível é que quanto mais você visita esse lugar, mais ele se expande. Até que um dia você percebe que não precisa mais ir até lá, porque você começou a viver a partir desse lugar. Esse é o verdadeiro poder da prática perdida dos mestres ancestrais. Ela não te dá momentos temporários de paz. Ela te reconecta com a paz que já existe dentro de você. A paz que sempre esteve lá, esperando você parar de procurar e simplesmente ser. Agora, vou te mostrar exatamente como acessar essa paz em 3 minutos ou menos. E como fazer disso um hábito que vai transformar cada dia da sua vida. A técnica tem 3 passos simples. Tão simples que você vai se perguntar como algo tão básico pode ter um efeito tão profundo. Mas lembra do que te falei sobre as verdades mais profundas parecerem impossíveis no início? O mesmo vale para as práticas mais poderosas. Elas são simples de aprender, mas profundas nos resultados. Primeiro passo: encontrar sua âncora interna. Não é respiração, não é visualização, não é repetir mantras. É algo muito mais sutil e muito mais poderoso. É ir a sentir a presença da sua própria consciência. Pode parecer abstrato no início, mas na verdade é a coisa mais concreta que existe. Porque sua consciência é a única coisa que está sempre presente. Quando você era criança, ela estava lá. Quando você se torna adulto, ela continua lá. Quando você está feliz, ela está lá. Quando você está triste, ela está lá. Mas a maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber essa presença constante. É como estar numa casa a vida toda e nunca reparar que existe luz elétrica. Você usa a luz o tempo todo, mas nunca para sentir que ela está ali. Sua consciência é essa luz, e o primeiro passo da prática é aprender a senti-la diretamente. Como? Por um momento, pare de prestar atenção no que você está pensando e preste atenção em quem está pensando. Sente a diferença? É sutil, mas poderosa. É como mudar o foco de uma câmera. Em vez de focar no que está sendo filmado, você foca na própria lente. Quando você consegue sentir essa presença que está sempre observando, você encontrou sua âncora interna. E uma vez que você tem essa âncora, nada mais pode te derrubar completamente. Segundo passo: abraçar o caos com curiosidade. Aqui vem a parte que vai contra tudo o que te ensinaram. Em vez de tentar parar os pensamentos que estão te incomodando, você vai fazer o contrário. Vai convidá-los para ficarem mais perto. Parece loucura? É exatamente essa atitude que separa essa prática, que chamaremos de prática perdida, de todas as outras técnicas. Imagine que você está com ansiedade. Em vez de lutar contra ela, você vai olhar para ela com curiosidade genuína. Interessante, a ansiedade chegou. Como ela é exatamente? Que sensação ela traz no corpo? Que cor ela tem? Que textura? É como se você fosse um explorador descobrindo um território desconhecido. E algo mágico acontece quando você faz isso. A ansiedade começa a se transformar. Não porque você está tentando mudá-la, mas porque você mudou sua relação com ela. É como acender uma luz num quarto escuro. As sombras assustadoras se revelam apenas móveis normais. E o melhor de tudo é que funciona com qualquer emoção. Raiva, tristeza, medo, frustração. Todas elas se transformam quando você para de fugir e começa a investigar com curiosidade. Mas existe um terceiro passo que fecha o ciclo da prática. E este talvez seja o mais importante de todos. Terceiro passo: dissolver na vastidão.
Uma vez que você sentiu sua âncora interna e abraçou o que estava te incomodando, chega o momento da verdadeira liberação. Você vai expandir sua consciência para além dos limites do que pensava que era você. É como se você fosse uma gota d'água que de repente percebe que é parte do oceano inteiro, ou uma folha que faz parte da imensa floresta amazônica. Como fazer isso na prática? Depois de observar seus pensamentos e emoções com curiosidade, desenvolver. Você simplesmente pergunta, são descansar nessa presença observadora, sem forçar, sem tentar. A poucos você vai sentir como se estivesse se expandindo, como se os limites do seu eu individual fossem se dissolvendo numa vastidão infinita. Nesse momento que você lhe quis dizer, você não precisa acalmar o oceano, você precisa perceber que você é o oceano. E quando você percebe isso, a tempestade pode continuar na superfície. Mas nas profundezas há uma paz absoluta que nada pode tocar. Agora, deixa eu te mostrar como aplicar isso na vida real. Situação número 1. Você está no trânsito, atrasado para uma reunião importante. A ansiedade começa a bater. Em vez de ficar se torturando, você aplica a técnica. Primeiro passo. Sente a presença que está observando a ansiedade. Quem está percebendo que estou ansioso? Segundo passo. Olha para a ansiedade com curiosidade. Como é essa sensação no meu corpo? Onde ela está localizada? Como ela se move? Terceiro passo. Expande além da ansiedade. E quem está observando tudo isso? E deixa a atenção descansar nessa vastidão. 2 ou 3 minutos. Você não está mais identificado com a ansiedade. Ela pode continuar lá, mas você não é mais ela. Situação número 2. Discussão com alguém que você ama. A raiva está subindo. Você aplica a prática. Sente a presença observadora. Investiga a raiva com curiosidade. Dissolve na vastidão. E, de repente, você consegue responder da paz em vez de reagir da raiva. O relacionamento se transforma. A comunicação melhora. O amor flui melhor. Situação número 3. Insônia. Sua mente não para de rodar pensamentos sobre problemas no trabalho. Em vez de lutar contra os pensamentos, você os abraça. Sente quem está tendo esses pensamentos. Olha para eles com interesse genuíno. Expande além deles. E muitas vezes você adormece naturalmente, porque parou de resistir ao que estava acontecendo. Mas aqui vem algo que talvez seja ainda mais importante que a técnica em si. A verdadeira transformação não acontece apenas quando você pratica. Ela acontece quando você começa a viver a partir dessa compreensão. Quando você percebe que você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, você não é seus problemas. Você é a consciência vasta e pacífica na qual tudo isso aparece e desaparece. E essa percepção muda tudo. Você para de levar tão a sério os dramas da sua mente. Para de se identificar com cada flutuação emocional. Você desenvolve o que eu chamo de ânsia sagrada. A capacidade de estar completamente presente sem ser arrastado por ela. Como estar no cinema, assistindo um filme muito intenso. Você pode se emocionar com a história, mas nunca esquece que você está na poltrona, vendo uma projeção na tela. E aqui está o segredo que os mestres espirituais ancestrais descobriram e se perdeu ao longo dos séculos, incorporando a sabedoria de povos indígenas brasileiros. A paz que você busca não é um estado que você precisa criar. Sua natureza mais profunda que você precisa simplesmente parar de esconder. Todas as práticas espirituais, no fundo, apontam para essa verdade simples. Você já é o que você está procurando. Mas vivemos tão identificados com os nossos pensamentos e emoções que esquecemos nossa verdadeira natureza. Como o peixe que pergunta: onde está a água? Enquanto nada no oceano. A água está em todo lugar, mas ele está tão acostumado com ela que não consegue mais percebê-la. Assim somos nós com a paz.
Ela está sempre aqui, mas estamos tão acostumados a procurar do lado de fora que não percebemos que ela é nossa própria essência. E a prática perdida dos mestres ancestrais é simplesmente um meio de remover as camadas de identificação que cobrem essa paz natural. Como limpar a poeira de um espelho. O brilho sempre esteve lá, só estava encoberto. Quero compartilhar com você algo que descobri praticando isso por anos. Existe um momento de virada que acontece para todo mundo que se dedica a essa prática. No início, você faz a técnica quando está em crise, quando a ansiedade bate forte, quando a raiva toma conta, quando os pensamentos não param. E funciona, você sente alívio, encontra paz temporária. Mas depois de um tempo, algo diferente começa a acontecer. Você percebe que não precisa mais esperar a crise chegar para acessar esse estado. Você pode entrar nessa paz a qualquer momento, por escolha. E então vem a descoberta mais profunda de todas. Você percebe que essa paz não é algo que você entra e sai. É algo que você é. É como descobrir que você não precisa ligar a luz para enxergar, porque você é a própria luz. E quando essa percepção se estabiliza, sua vida se transforma de formas que você nem imaginava possível. Suas decisões começam a vir de um lugar mais sábio. Seus relacionamentos ficam mais autênticos. Sua criatividade explode, porque você não está mais gastando energia lutando contra si mesmo. Toda aquela energia que você usava para resistir aos seus pensamentos e emoções fica disponível para criar, amar, servir. É como se você tivesse descoberto uma fonte inesgotável de poder dentro de si, uma força capaz de mover montanhas, uma energia que pulsa no seu íntimo. E o mais bonito é que, quanto mais você se conecta com essa paz interior, mais você consegue irradiá-la para o mundo, como o sol aquecendo a terra. Você se torna um oásis de calmaria, um refúgio num mar de tempestades, uma luz serena em meio ao turbilhão da vida moderna. As pessoas sentem isso na sua presença. Uma energia sutil, mas poderosa. Elas não sabem explicar, mas há algo diferente em você. Algo que as toca profundamente. É como se você carregasse um campo de energia positiva, um campo de paz que influencia a todos ao seu redor. Uma brisa suave que acalma as ondas agitadas do oceano. E talvez seja exatamente isso que o mundo mais precisa agora. Pessoas que encontraram a paz dentro de si e podem irradiar essa paz para outros, não através de grandes discursos ou pregações inflamadas, mas através da própria presença, da sua serenidade, da sua calma, porque a paz real é contagiosa. Ela se espalha silenciosamente, como o perfume das flores na floresta amazônica, sutilmente, mas profundamente. E cada pessoa que encontra essa paz dentro de si contribui para a cura do mundo inteiro, para a harmonia universal. Pode parecer exagerado, mas não é. Pense bem, porque toda a violência, toda a raiva, todo o ódio que vemos no mundo começa dentro da mente humana, um turbilhão de pensamentos, de emoções, de conflitos internos. E se cada um de nós aprendeu a encontrar paz na própria mente, a cultivar a serenidade no nosso interior, o mundo inteiro se transforma. Uma pessoa de cada vez, uma mente de cada vez, um coração de cada vez, como ondas que se espalham a partir de uma pedra jogada na água. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até aqui hoje. Não por acaso, mas porque sua alma sabe que chegou a hora de você reencontrar sua verdadeira natureza. A hora de você parar de buscar paz em lugares externos, em viagens, em bens materiais, e descobrir o refúgio eterno que já existe dentro de você, no seu próprio ser.
A hora de você se reconectar com essa prática perdida, com essa sabedoria ancestral, presente em diversas culturas, inclusive na sabedoria indígena brasileira. Uma prática que tem o poder de transformar não apenas sua vida, mas a vida de todos que você toca. Porque quando você encontra a paz real, você não consegue guardá-la só para você. Como um rio que encontra o mar, ela naturalmente transborda, se expressa, se compartilha, e o mundo se torna um lugar um pouco mais pacífico por causa da sua presença nele, por causa da sua luz interior. Então, da próxima vez que você sentir que está perdido no caos da sua mente, como um barco perdido em um mar agitado, lembra desta conversa. Lembra que existe um refúgio interno que nada pode tocar, uma fortaleza inabalável no centro do seu ser. Lembra que você pode acessar esse refúgio em 3 minutos. Apenas alguns instantes de contemplação, de respiração profunda. E lembra, principalmente, que essa paz que você está buscando não está escondida em algum lugar distante, em algum lugar exótico. Ela é você. Ela sempre foi você. E ela sempre será você. Não importa o que aconteça na superfície da sua vida, nos altos e baixos da existência, nas profundezas do seu ser, há uma paz absoluta que é indestrutível, a paz de Eckhart Tolle. E agora você sabe como encontrá-la. Não amanhã, não na próxima semana, agora mesmo, porque o único momento em que você pode encontrar paz é este momento. E esse momento está sempre disponível, sempre presente, sempre convidando você para casa, para o lar da sua alma, para a paz verdadeira,